Qual conteúdo? Princípio fundamental da contagem, beleza? Isso aí, pessoal, foi postado no blog na quinta-feira. Eu postei com um dia de antecedência para vocês. Eu coloquei assim, segunda série, aula 15 e 16, né? Que a gente tem 2 aulas por semana. Então, orientações para a live do dia 4, às 15 horas, no caso de vocês. Leia a aula 10, postada no blog. Então, você ia procurar lá a aula 10 e ia ler. O que tinha na aula 10? A aula 10 pediu para você fazer questões da apostila, certo? Da aula passada que eu expliquei. E você ia anotar suas dúvidas e levar suas dúvidas para essa live. Lembrando que eu botei também aqui debaixo, ó, assista ao vídeo da aula gravada da live 3, também postada no blog, tudo organizado para vocês, tá? Na aula 10 tinha esse slide, falando sobre que essas questões aqui, ó, que eu tenho que corrigir hoje com vocês, beleza? Aqui tem questão fácil e questão média, para a gente dar uma olhadinha no conteúdo. Tudo bem? Então, isso tudo estava na aula 10. Se acostumem, né? A gente não sabe até quando vai durar essa pandemia. Aí entrar no blog toda sexta-feira, fazer um resumo. Às vezes, é preciso fazer só para você assistir um vídeo, ou então ler um capítulo, não sei qual matéria, né? Mas quando tiver atividade, tem que desenvolver rápido, porque às vezes a aula é na segunda-feira, tipo hoje. Beleza? Então, vamos lá. Então, para fazer a correção das questões, eu fui lá, recortei da apostila bonitinha as questões e joguei aqui para vocês. Essa aula vai estar depois disponível também no meu canal no YouTube, com alguns cortes e recortes, com alguns efeitos especiais só para você. Beleza? Vem comigo que é show. Então, vamos lá. Primeira questão é a questão 11 da página 66. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números de 3 algarismos eles formam? Lembre-se, nós estamos na matéria de quê? Princípio fundamental da contagem. Estamos usando o quê? O método do tracinho multiplicativo. Nesse slide, eu coloquei umas caixinhas que vão substituir os tracinhos. Lá no mesmo. Só fica mais bonitinho, tá bom? Então, a gente começa assim esse problema. Primeira coisa, eu tenho disponível para usar o quê? Eu posso usar somente os algarismos que vão de 1 a 5. Eu tenho que ficar bem atento ao problema, ó. Eu só posso usar os algarismos de 1 a 5. Ou seja, de 1 a 5, eu tenho quantos algarismos disponíveis? Eu tenho 5 algarismos disponíveis para eu poder estar usando. Beleza? Outra coisa que tem que ficar atento é se a pergunta permite ou não que você repita algarismos, que você use ele novamente, certo? Então é o seguinte, a letra A permite. Por quê? Porque não falou que pode, professor? Quando não fala que não pode, é porque pode. Olha a B, por exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos? Então, quando for distinto, ele vai te avisar. Quando não falar nada, pode repetir, ok? Então, vamos lá. A letra A está bem assim, então. Eu faço 3 caixinhas, que está aqui substituindo os 3 tracinhos. E dentro das caixinhas, eu boto o quê mesmo? O número de possibilidades. Como se fosse assim. Eu tenho lá os algarismos de 1 a 5. Eu falo, escolhe um para começar. Você fala, eu vou escolher o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Você tem quantas opções de escolha? Você tem 5 opções de escolha. O próximo, eu posso repetir, porque não está falando que ele tem que ser diferente do anterior. Ah, eu escolhi o 2, faz de conta. Você pode escolher o 2 de novo. Então, eu continuo com 5 opções. E o último também, 5 opções. Então, a resposta é 5 ao cubo. Quanto que é 5 ao cubo? 125. Então, eu consigo formar 125 números com 3 algarismos. Repetindo ou não, tá? Quando fala que pode repetir, é porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso repetir, posso não repetir, ele contou tudo, ok? Olha a B agora, olha a diferença. A B também são 3 algarismos, então eu faço 3 tracinhos. Muito bem, ok? Agora, cara, na B tem esse detalhe aqui do distinto, né, cara? Ó, a B fala aqui em cima, ó. Lê comigo, ó. Distintos. Eu marquei para você aqui, ó. Então, como tem que ser distinto, então eu não posso repetir, não é isso? Então, vamos lá. Para começar, eu posso escolher qualquer número. Então, eu tenho 5 opções. Mas o próximo, ele não pode ser igual ao primeiro, tem que ser diferente. Então, eu tenho 4 opções.
O terceiro não pode ser igual ao segundo e nem igual ao primeiro. Então, eu tenho quantas opções? 3 opções. Ele tem que ser diferente dos outros dois. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Então, eu tenho 60 números com algarismos distintos. Beleza? A pergunta C, ela é uma pergunta muito top. Só que ela ficou fácil por causa que eu fiz a A e a B. Se esse problema tivesse feito para você só a pergunta C, só a C, seria mais difícil. Mas com A e B ficou fácil. Olha por quê. Letra C. Na C ele fala assim, do total de números de 3 algarismos formados, qual é o total? O total é a letra A. Por quê? O total é quando pode e quando não pode repetir. Então, o total de números é esse aqui. Eu tenho 125 números formados. Ele pergunta, desse total, quantos apresentam números com algarismos repetidos? Pode ser 2 ou 3 repetidos, certo? Cara, se eu tenho 125 no total, né? Isso aqui é o nosso total. Muito bem. Quantos desses apresentam os 3 algarismos distintos? Os 3 distintos dá um total de quanto? 60. Nós calculamos na letra B. Então, eu tenho aqui, ó, 60 que possuem os algarismos, o quê? Todos diferentes. É a letra B. Beleza? Então, meu querido, olha a lógica, dos 125 que eu tenho, se 60 possuem os 3 algarismos distintos, quantos vão possuir com os algarismos repetidos? O restante. E quanto é o restante? 65. Olha aí. Ó. Então, a resposta da C é 65. Era só fazer, né? A letra A, 125, menos a letra B. Então, quanto sobra? 65. Aqui é o quê? O total. Esse aqui são o quê? Os que possuem algarismos distintos. E aqui os que possuem algarismos repetidos. Porque o total, ele é o quê? Os que possuem distintos e os que possuem repetidos. Se eu tenho um, eu consigo encontrar o outro. Então, a resposta da letra C, anota aí, 65. Beleza? A C é uma ótima questão, tá, gente? Vamos ver o próximo aqui. Olha o próximo aí. Esse aí, ele fala assim para nós. Deixa eu botar aqui no cantinho. Considere os algarismos de 0 a 9. Não se esqueça, e não se acostume com isso logo. Ó. De 0 a 9, são quantos algarismos? Esquece não, hein? De 0 a 9, eu tenho um total de 10 algarismos. Porque eu conto com 0, beleza? Então tá. Quantos números de 4 algarismos distintos ele formam? Tá vendo? Ele avisou agora, distintos. Então, eu não posso repetir. Então, para responder a letra A, eu faço 4 tracinhos. Nesse caso, vou ter quadradinhos, certo? Para poder responder. Então, tá. Para começar aqui, eu tenho quantas opções? Não se esqueça da última aula. Cara, como eu quero formar número, número pode começar com 0? Não, número não pode começar com 0, né? Então, dos meus 10 dígitos, eu tenho 9 para cá disponíveis. Por que 9? Todos, exceto o 0, cara. Beleza? 0 não pode. Olha aí, ó. Exceto o 0, certo? Como tem que ser distintos, aqui eu gastei um algarismo. Gastei um algarismo. De 10, se eu gastei 1 no começo, eu tenho 9 disponíveis para cá, então agora. Ó. Pessoal, não tinha que ser 8, não? Não, cara, porque agora pode o 0. No primeiro, eu tinha 10. Não pode o 0, 9. Agora volta o 0, porque ele pode ser o segundo algarismo. Beleza? Então, pode o 0. Então, de 10, gastei 1 no começo, então só sobrou 9 para o segundo. Agora, para o terceiro. Não pode ser nem o segundo e nem o primeiro. Quantos? 8. E aqui, 7. Não pode ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então, multiplicando aí 8, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, deixa eu usar aqui a calculadora.
que é ruim ficar escrevendo ocupando espaço com essas continhas, tá? Então, ó, 81, que é 9 vezes 9, vezes 56, que é 7 vezes 8. 4.536. 4.536. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Eu faço bem assim, AB. Quantos dos números calculados no item A são ímpares? Então, agora, ó, 4 quadradinhos de novo. Tem que ser o quê? Tem que ser ímpar. Ó, tem que ser ímpar. Se tem que ser ímpar, o que você entende? Não é que eu posso usar só algarismo ímpar. O número tem que ser ímpar. Então, para o número ser ímpar, essa última casinha aqui tem que terminar com um algarismo ímpar. Aqui, ó. Essa última casinha. E quais são os ímpares? 1, né? 3, 5, 7 e 9. Olha aí, ó. Beleza? Então, eu tenho 5 opções para a última casinha. Beleza? Tem que ser distintos. Lembre-se disso. Aqui no começo, eu tenho quantas opções? Eu tenho 8. Por que 8, professor? Cara, aqui não pode o 0 e também não pode o ímpar que você gastou na última casinha. Então, não pode o 0, porque começar com 0 não pode, e nem o ímpar da última casinha. Então, tinha 10 algarismos. Tirando 2, ficou 8. Certo? Aqui vai ser 8 de novo. Por que 8, professor? Porque eu não posso usar o primeiro dígito de novo e nem o último dígito, né, que está na última casinha, o quarto lá, ó. Primeiro e o quarto, eu não posso usar de novo. Então, restou 8. Agora pode o 0, certo? E aqui é 7. Por que 7? Porque eu não posso usar nem o primeiro, nem o segundo e nem o quarto. Então, 10 tirando 3, eu fico com 7 como disponível aqui. Agora é só você multiplicar isso aí e ver quanto que vai dar. Vamos fazer a continha aí, quanto vai dar? Ó, vai ficar, então, 64 vezes 35. 2.240. Então, a resposta da B, vou botar aqui debaixo, 2.240. São os números ímpares com 4 algarismos distintos. Beleza? Olha que legal, ó. Então, fica alerta às restrições. Me perguntaram assim de manhã cedo hoje. Professor, como é que você sabe por onde começa a preencher? A gente sempre começa a preencher pela restrição. E nesse caso aqui, onde estava a restrição? No final, porque teria que ser um algarismo ímpar. Beleza? Sempre começamos pela restrição mais importante. Vamos ver a C agora. Olha a C. Quantos números de 4 algarismos distintos são maiores que 8.000? 4 casinhas de novo. Para ser maior que 8.000, vou botar aqui, hein? Então, esse número da letra C, ele tem que ser o quê? Maior do que 8.000. Para ser maior que 8.000, o primeiro dígito só pode ser 8 ou 9. Você concorda comigo? Ó, então, aqui só pode ser 8 ou 9 para ser maior que 8.000. Se começar com 7, com 4, não vai ser, certo? Então, eu tenho duas opções para cá. Muito bem. Agora, o próximo ele tem que ser distinto do primeiro. Então, eu tenho 9 opções, 10 menos uma. E esse, distinto dos dois últimos, dois primeiros. E esse aqui, 7. Beleza? Então, aqui eu vou ter o total. Só multiplicar aí, ó. 18 vezes 56. 18 vezes 56 dá 1.008. 1.008. Muito bem. 1.008. Essa é a resposta da letra C. Certo, pessoal? Olha aí, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos eles formam maiores que 8.000? Beleza? Agora, vem para o mais difícil. Essa questão aqui ela é difícil, tá? Não é fácil nem médio, não. A letra D. Ó, na D, quantos números ímpares de 4 algarismos distintos são maiores que 8.000 eles formam? Cara, duas coisas. Tem que ser, ó, maior que 8.000 e ainda tem que ser ímpar. Olha aí, ó. Maior que 8.000 e ímpar.
Aqui, meu camarada, vai dar problema. Olha por quê. Vou apagar, hein, ó. 1, 2, 3, 4. Para ser maior que 8.000, tem que começar com 8 ou 9. Você concorda? 8 ou 9. Para ser ímpar, tem que ter final 1, 3, 5, 7 ou 9. O problema está aqui, ó. O 9 está disponível no começo e no final. Isso não pode acontecer, porque isso atrapalha o problema. Por exemplo, se eu deixar o 9 para ser usado na última casinha, ele não pode ser usado na primeira. E vice-versa. Como é que eu sei que o cara não pegou o 9? Eu falo, escolhe o ímpar para terminar aí. Aí o cara vai e escolhe o 7 para terminar. Então, para a primeira casinha, restam duas opções, 8 ou 9. Porque ele pegou o 7. Não pode repetir. Mas se ele pegar o 9, sobra uma opção, só o 8. Então, quando um número tiver ao mesmo tempo em dois lugares diferentes e ele não pode repetir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar em casos. Como assim separar em casos, professor? Eu falei que isso é difícil, né? Assim, ó. Para não confundir, você vem aqui e faz o seguinte. Como começa com 8 ou com 9, vamos contar os que começam com 8. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, se ele começa com 8, então não vai ter problema ter o 9 aqui. Ó, se começa com 8, eu tenho aqui o quê? Uma opção, só pode ser o 8. Beleza? Aqui no final tem 5 opções, qualquer ímpar que eu quiser usar. Repara como a escolha do final não vai alterar nada no começo, porque aqui é par, é 8. Beleza? Agora para o meio, não pode repetir. Se eu tinha 10 algarismos, gastei o 8 no começo e um ímpar no final, eu tenho 8 opções aqui. E aqui 7. Só isso. Então eu fiz todos os ímpares que começam com 8, certo? Essa continha aí vai dar quanto? 7 vezes 8, 56. 56 vezes 5 dá 280. 280. Agora eu vou separar aqui no caso 2. Mas qual é o caso 2? É aqueles que começam com 9. Eles são pares, ímpares, que começam com 9. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Agora, o primeiro que eu vou contar é o 9. Ah, então aqui tem que ser 9. Vou contar os ímpares que começam com 9. Uma opção, só pode ser 9. Para a última opção aqui, eu não tenho mais 5. Por quê? Não pode repetir, né? Se eu usei o 9 no começo, eu não posso usá-lo aqui. Então, eu tenho 4 opções. Das 10 opções, gastei o 9 no começo e o ímpar no final. Então, eu tenho 8. E agora 7. Então, ficou 8 vezes 7 vezes 4. 8 vezes 7 vezes 4. 224. Olha aí, ó. Separei em dois casos. 224. Beleza? Aí a nossa resposta desse problema ficou como? Da letra D. Eu tenho que pegar o 280 e somar com 224. Então a resposta da letra D é igual a quanto? 504 números são maiores que 8.000 e ímpares ao mesmo tempo. Vai se acostumando, tá? Depois vai ficando mais tranquilo, porque a gente vai ficando com mais matéria na cabeça, mais ferramentas e tudo mais. Então, a D é um item difícil, beleza? Aos pouquinhos já se habituando com a matéria aí. Não vai ter questão difícil quanto essa, hein? Eu acho que essa aí foi a mais difícil que ficou para casa aí. Vamos ver a próxima. Olha a próxima aí. Quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetição podem ser formados com os dígitos de 1 até 6? Beleza? De 1 até 6. Então, fica ligado já aqui em cima, ó. De 1 até 6, eu tenho quantos algarismos? De 1 até 6, eu tenho, para usar, 6 algarismos. Outra coisa para ficar ligado. Não pode repetir, tá vendo? Ó? Tem que ser todos os algarismos diferentes, ok? Aí, como são... outro detalhe. Tem que ser o quê? Números ímpares. Não esquece, ó. Tá aqui, ó.
Não pode ser par, tem que ser só ímpar. Então, eu vou dar os meus 4 tracinhos, porque são 4 algarismos, e vou lembrar do detalhe. Qual é o detalhe? Ah, professor, tem que ser número ímpar. Então, esse último dígito aqui, ó, esse último dígito deve ser um algarismo ímpar. De 1 a 6, quem é ímpar? 1, 3 e 5. De 1 a 6, eu tenho lá o 1, 3, 5 como ímpares. Então, aqui eu tenho 3 opções de preenchimento. Qualquer ímpar serve. Como tem que ser sem repetição, como fala aqui em cima, o ímpar que eu usei aqui eu não posso gastar de novo. Se eu tinha 6 algarismos, tirando 1, eu fico com quantos? 5. Tirando 2, 4. Tirando 3, 3. Só isso. 5 vezes 4, 20. 60. Resposta desse problema. Aí que faço esse. Então, são 180 números de 4 algarismos, usando apenas de 1 a 6 e distintos. Beleza? Essa foi, ó, mamão com açúcar, né, bicho? Muito fácil. 180. Show? Olha essa. Dispondo de 7 cores, queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Cada lista de uma só cor. De quantos modos podemos fazer uma pintura se 2 listras não podem ter a mesma cor? Cara, primeira coisa. 2 listras aqui, ó, não podem ter a mesma cor. Se 2 não pode, 3 também não, né? Ou seja, eu tenho que pintar a bandeira utilizando o quê? 5 cores diferentes. Ó, beleza? Então, vamos lá. Olha a bandeira aí, ó. Desenho da bandeira. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 listras. Beleza? Então, eu vou ter que escolher aqui, ó, a cor número 1 para pintar a listra 1, a cor número 2, a cor número 3, a cor número 4, a cor número 5. Muito fácil, né? Olha aí, ó. Então, vou ter que dar 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos aí foram dados. Beleza? Agora, eu vou ter que preencher esses tracinhos aí, esses quadradinhos, com as cores, né? Aqui as opções da cor 1, opções da cor 2, da cor 3, da cor 4 e da cor 5. Beleza? Então, tá. Eu tenho ao todo disponíveis quantas cores? Aqui, ó. 7 cores. Então, eu tenho 7 cores para eu poder usar aqui. Está lá no texto. Então, eu tenho 7 cores. Então, para começar a pintar isso aí, eu escolho uma cor. Ah, eu quero pintar essa faixa aqui, ó. A primeira faixa. Eu escolho uma cor para pintar. Certo? Então, eu tive 7. A próxima cor tem que ser diferente. Então, essa daqui de baixo não pode ser igual a de cima. Vou botar aqui, ó. Então, essa aqui, ó, tem que ser diferente da primeira. Então, eu tenho quantas opções para ela? Eu tenho 6 opções para ela, certo? A próxima cor também tem que ser diferente. Essa aqui, ó. Eu tenho quantas opções para ela? Eu tenho 5, já gastei 2. E assim vai, olha aí, ó. Certo? E a próxima opção, eu vou ter quantos? Vou ter 4. Ou seja, eu tenho que pegar cores sempre diferentes das anteriores. Então, aqui, um azul, ó. Então, eu tenho quantas opções? 4. Já gastei 3, né? E para a última, eu tenho aí mais quantas opções? Para a última, eu tenho mais quantas opções aqui? 3, né? Porque eu já gastei 4 cores. Então, para a última, eu tenho 3 opções. Beleza? Então, multiplicando isso aí tudo, dá quanto? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 20 dá 840. Nem preciso de calculadora. 2.520. Então, eu posso pintar a bandeira de 2.520 maneiras diferentes. Olha aí, ó. Essa é a resposta. Fácil também, né, cara? É só você pintar de cor diferente. Você vai subtraindo uma.
Então, essa foi a questão número 18. Detalhe, pessoal, eu tenho lá, ó, uma aula no meu canal postada lá desde o ano passado, né? Dá uma procuradinha lá. Tá como lá? Análise combinatória parte 1 no meu canal. E tem a última live, que é a live 3, que tá no blog. Tá tudo no blog, na verdade, né? Não precisa nem ir no meu canal. Vai no blog e reassiste, ou então assiste essas aulas para você ir pegando a manha. Essa matéria, ela é muito chata. Por que que ela é chata, professor? Não é porque ela é chata que eu não vou aprender. Ela não tem fórmula para resolver. Ela tem um método, que a gente usa os tracinhos aqui, mas tem muito raciocínio envolvido. Tem questão aí, por exemplo, que para mim também eu vou olhar assim, tem que pensar mais um pouquinho, certo? Algumas já é de praxe a gente resolver. Então, isso aí com calma, para a gente pegar recurso e ferramenta para isso. Olha esse, por exemplo, esse pega muita gente. Mas quando aparecer outro parecido, não vai te pegar mais. Olha o que ele pergunta para a gente. Quantos números entre 1.000 e 20.000 formados por algarismos distintos, não pode repetir, então, podem ser formados com os dígitos de 1 a 9? Primeira coisa, ficar ligado. O que eu posso usar? Eu posso usar os algarismos de 1 a 9, certo? Tá aqui, ó. De 1 a 9, a gente tem quantos algarismos? A gente tem 9. Coloca do ladinho assim para não errar, ó. Igual eu tô colocando aqui. Então, eu tenho 9 algarismos para eu poder utilizar. Show! Cara, agora tem que contar separado. Por quê? O número 1.000, ele tem 4 algarismos, reparou? E o 20.000, ele tem 5 algarismos. Então, tem com 5 e tem com 4. Então, você separa esse problema em duas partes. Eu vou contar primeiro, que ele quer todos que estão entre 1.000 e 20.000, certo? Vamos lá. Primeiro caso aqui. Eu vou contar os que têm 4 algarismos. Eu vou chamar aqui de caso 1, certo? Caso 1. Se eu estou contando com 4 algarismos, eu estou contando da onde até onde? Eu estou contando do número 1.000, até... Qual é o último dígito, o último número? Ó. Mas lembrando o seguinte, cara. Não pode repetir algarismo. Então, eu estou contando todos os números de 4 algarismos distintos, beleza? Então, presta atenção agora. De 1 a 9, eu tenho quantos algarismos para eu poder usar na primeira casinha? Pessoal, você tem 9. Qualquer um serve. Beleza? Como tem que ser distinto, a segunda tem que ser 8, um a menos. E aqui, 7. E aqui, 6. Eu não posso repetir o que foi usado anteriormente. Essa continha de multiplicação aí, a gente ganhar tempo aqui, dá quanto para a gente aqui? Dá... cadê? 72 vezes 42. Dá 3.024. Então, existem 3.024 números com 4 algarismos distintos, usando apenas do 1 até o 9. Então, eu contei os que estão nesse intervalo aqui, certo? Como ele quer entre 1.000 e 20.000, já contei essa parte aqui. Lembre-se, a gente não pode repetir algarismo, hein, gente? Eu não contei com o 1.000. Agora, vou fazer o caso 2. O caso 2, a gente tem 5 algarismos para levar em conta. Então, vamos lá, ó. O caso 2, eu vou contar os números que vão da onde até onde? Que vão de 10.000 é o primeiro com 4, até 20.000. Eu estou botando intervalo para você entender melhor, mas é lógico que eu não vou contar com 20.000, por 2 motivos. Um, que ele não está entre 20.000 e 1.000. Segundo, que ele tem o quê? Algarismo repetido, certo? Então, aqui, para eu contar todos que vão entre 10.000 e 20.000, presta atenção. Ó, então, estou contando todos que vão entre 10.000 e 20.000. Agora, vamos lá, então. Se liga na parada. Cara, se tem que estar entre 10.000 e 20.000, com qual número eu posso começar? Qualquer um? Não. Eu só posso começar com o número 1. Olha aí, ó.
Só posso começar com o número 1, cara. Tem que ser 10 mil e pouco. Para estar entre 10 mil e 20 mil, tem que ser 10 mil e pouco, certo? Se eu começar com 2, vai ser maior que 20 mil. Então, se eu posso começar só com 1, então eu tenho uma opção, certo? Multiplicando, dentro das caixinhas a gente põe as opções. Beleza. Como não pode repetir, agora acabou, ó. Se eu coloquei 1 no começo, então quer dizer o quê? Que ele é 10 mil e pouco. Então, o próximo, eu tenho 9 ao todo, algarismos. Se eu gastei 1 no começo, aqui pode qualquer outro, que não seja o primeiro, 8. O próximo, 7. O próximo, 6. E o próximo, 5. É só ir subtraindo o anterior, que não pode ser usado novamente. Agora eu vou multiplicar isso aí. 7 vezes 8 dá 56. 56 vezes 30. Dá 1.680, não é isso? Aqui, ó. 1.680. Agora, quem é o meu total? 3.024 mais 1.680. Somando esses dois, eu tenho quanto aqui? 4. 10 vai 1 aqui, vai dar 7. Aí. Beleza? Então, dá 4.704 números ao todo aí. Entre 1.000 e 20 mil, sem poder repetir. Beleza? Olha aí que legal. É só ficar alerta ao problema. É igual aquele do 8.000. Maior que 8.000. Então, podia ser 8 ou 9. Aqui, no caso, tem que ser maior que 10 mil e menor que 20 mil. Só pode começar com 1. Certo? Começando com 1, eu garanto isso. Essa foi a questão 20 aí. A questão nível médio, né? Pra você ficar esperto para contar com 4 e com 5 algarismos. Então, ensinou esse recurso para gente. Olha o próximo aqui. Esse é o penúltimo. Esse aí já é fácil. E olha aí, ó, ele é da UERJ. Olha que interessante. É fácil e cai em vestibular. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Numa cidade, os números de telefone não podem começar com 0. E tem 8 algarismos, dos quais os 4 primeiros constituem o prefixo. Beleza? Considere que os 4 últimos dígitos de todas as farmácias são 0000. E o prefixo da farmácia Viva Vida é formado pelos dígitos 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente nessa ordem. O número máximo de tentativas que serão feitas para achar o telefone da farmácia. Cara, resumindo o problema. Eu sei que a farmácia termina com 0000. Ok, então aí eu não tenho nem o que tentar. Eu vou acertar nos 4 últimos. Os 4 primeiros, 2, 4, 5 ou 6, eu tenho que permutá-los. Olhar a ordem entre eles para contar isso, né? Então, como é que eu fiz? Ó, vou dar aqui 8 tracinhos. Perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 4 primeiros são prefixos. Então, aqui botar aqui, ó. Prefixo, 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 prefixo. Os 4 últimos, eles terminam com 0. Cara, vou botar aqui, produto. Se termina com 0, o que eu posso afirmar? Que eu tenho aqui uma opção, só pode ser 0, só pode ser 0, só pode ser 0. Não confunda, hein, gente? Dentro do quadrinho eu boto o quê? A quantidade de possibilidades. Só pode ser 0, tem uma chance. Agora, o prefixo, eu posso usar qualquer algarismo dentre 2, 4, 5 ou 6. Esses são os permitidos para usar onde? No prefixo. Olha aí, ó. Então tá. Aí você vai chutar o telefone da farmácia. Ah, eu vou escolher um para começar. Qual? 2, 4, 5 ou 6? Eu tenho 4 opções. Uma foi escolhida. Faz de conta que foi o 5. Como não tem repetido, agora são 3 opções. 2, 4 ou 6. Ah, foi o 4, faz de conta. Agora restaram 2 opções. O 2 ou o 6. Ah, foi o 2, o 6 faz de conta. Agora uma opção, que foi o número 2.
Agora, multiplicando isso tudo aí, quanto que vai dar? 4 vezes 3, 12, 24. Então, eu faria 24 tentativas, no máximo, né? Tentativas, para achar o telefone da farmácia. Então, letra B. Eu só ia tentar mesmo, aqui a divisa, ó. Eu só ia tentar mesmo o telefone do lado de cá, né? Aqui eu tenho que fazer tentativa. Eu ia tentar encontrar por aqui. Tentar. Aqui eu não tenho dúvida. Já está certo. Aqui eu sei que o final é 000. Olha aí, ó. Beleza? Então, meu problema se passa pelo começo, aonde tem que ficar colocando o 2, o 4, 5, 6 em várias ordens até encontrar. Então, o máximo é 24. Eu posso tentar lá na segunda de achar, ou de primeira, mas o máximo é 24. Beleza, pessoal? Essa não é tão difícil. Vamos ver a última agora. Olha essa, também tranquila, não é difícil isso aqui também não, hein? Olha o que ele fala pra gente. Para colocar o preço de seus produtos, uma empresa desenvolveu um sistema simplificado de código de barras, formado por 5 colunas com 4 espaços. As colunas elas podem ter 3 larguras, largura fininha, largura média, largura grossa. E os espaços podem ser pequenos ou grandes, são só 2, certo? Quantos códigos ele consegue formar ao todo? Desse jeito. Primeira coisa, são 5 colunas e 4 espaços. Ó, 5 colunas e 4 espaços. Tá aqui, certo? Então, ó, vamos lá. Primeiro, ó, começa com o quê? Com coluna. Depois, espaço, certo? Vou botar aqui coluna 1, espaço 1. Depois, coluna 2, espaço 2. Ó. Depois, coluna 3, espaço 3. Depois, coluna 4, espaço 4. E aqui, coluna 5. São 5 colunas e 4 espaços. Perfeito. Então, aqui está esquematizado o meu problema. Agora, vamos lá. O que ele falou? Coluna, eu tenho 3 opções. E espaço, eu tenho 2 opções. Pequeno e grande, e a coluna pequena, média e grande. Então, para preencher a primeira coluna, eu posso escolher qualquer tamanho, pequeno, grande ou médio. Então, eu tenho 3 opções. O próximo espaço, ele pode ser o quê? Fino ou grosso? 2. Cara, pode repetir? Eu posso botar uma outra coluna igual à primeira? Óbvio que posso. O próprio desenho que foi dado repete. Olha aqui, ó. Essa coluna aqui, ela tem a mesma espessura da primeira. Olha lá, ó. E é óbvio que eu posso repetir. Eu tenho só 3 tipos e eu tenho que usar 5. Então aqui eu posso repetir de novo, né? Eu posso repetir a 3 chances, qualquer uma das 3. E espaço, qualquer um dos 2. Coluna 3, espaço 2. Coluna 3, espaço 2 e coluna 3. Aí eu vou lá e multiplico, né? 3 elevado à quinta potência, multiplicado por 2 elevado a 4. 3 à quinta potência dá 243. 2 à quarta dá 16. Aí 243 vezes 16, 243 vezes 16, 3.888. 3.888. Está feito o problema. Certo? Olha aí, ó. Já volto para tirar as dúvidas, tá? Então, olha só. Fizemos mais um problema de vestibular e esse foi o último, tá? Ó, vocês têm que lembrar que continua rolando as dicas. Então, essa aí é um pedacinho da dica mensal de maio, ó, que fala exatamente desta matéria. Então, tem que voltar lá na dica, dar uma olhada nela. Tem exercício resolvido, tá? E na próxima live eu vou falar sobre ela também. Tá lá na dica. Então, você tem que acompanhar. Essa matéria, pessoal, ela não é fácil para ninguém. Se você está achando fácil, parabéns. Você está numa exceção, tá? Ah, professor, é difícil, impossível? Não, cara. Ela só requer o nosso, o que eu falo?
Nossa responsabilidade de acompanhar aula por aula, tentar o que eu estou fazendo. Não dá só para ver a aula, não tentar os exercícios, né? Procurar vídeos no YouTube do professor, ou então de outro professor. Se você for nos meus, fica mais fácil, porque essa matéria é muito grande. Então, estou te botando os pedacinhos, ó. Veja isso, depois veja aquilo, tá? Então, vê parte por parte primeiro. Então, ó, você pode ir lá no meu canal, se inscrever nele para receber as novidades, tudo que eu posto, tá? Eu conto com você. Quero chegar a 1.000 inscritos para poder fazer minha live, tá? Então, eu queria ver crescer lá agora o meu número de inscritos. Por favor, né? A gente tem que ter o retorno de vocês aí para continuar fazendo os vídeos.